Assuba aí. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a Fernando, ao professor Maurício pelo convite, ao professor Helder também, né, o coronel Helder, e a banca por estar aqui na defesa de Fernando Monteiro, né, cujo título é Índice de Gerenciamento de Resíduos Corporativos com vistas ao atendimento no plano de logística sustentável em instituições públicas. Fernando iniciará sua apresentação com no máximo 50 minutos e depois a banca vai fazer as arguições necessárias, né? No nosso programa, como eu falei anteriormente, a gente não tem um tempo pré-definido para a banca fazer as arguições, é em torno de 50 a 60 minutos, né? E depois a gente se reúne para fazer a avaliação junto com os orientadores, né? Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos, e passo a palavra para Fernando, para ele começar a apresentação dele, sabendo que no máximo são 50 minutos, tá, Fernando? Tá ok, professor. Bem, todos estão me escutando? Sim. Bom dia a todos. Antes de tudo, gostaria de agradecer a presença, a disponibilidade, principalmente ao professor Maurício por ter aceitado esse desafio, né? E espero que gostem dos resultados. E vamos lá. Bem, a ideia do trabalho, né, é propor um índice de gerenciamento de resíduos sólidos corporativos com vistas ao atendimento do plano de logística sustentável em instituições públicas. A estrutura da tese, né, que foi a forma com que o documento foi estruturado, é formada pela introdução, os objetivos, o referencial teórico, a metodologia, os resultados de discussão e a conclusão. Né? O primeiro, que é a introdução, visa nortear o leitor acerca da problemática da pesquisa. Em seguida, os objetivos apresentam, né, os objetivos gerais e específicos a serem alcançados. O referencial teórico abrange as temáticas relevantes vinculadas aos objetivos específicos da pesquisa. A metodologia descreve os procedimentos metodológicos adotados. Os resultados, né, apresentam, obviamente, os resultados obtidos a partir da aplicação dessa metodologia para o atingimento, digamos assim, dos objetivos. E, por fim, as conclusões do autor sobre o estudo. A introdução foi um breve resumo introdutório que contou com a contextualização, né, como está o cenário nacional e mundial, digamos assim, em relação ao tema. Depois se fez uma abrangência sobre a relevância e a originalidade da pesquisa, né, por que se justificou fazer esse tipo de pesquisa, e as hipóteses que foram lançadas pelo autor, né, as perguntas que deveriam ser respondidas. Para isso foi utilizado como case, né, como área de estudo, uma organização militar da Força Aérea Brasileira, e por isso eu gostaria de chamar a atenção que tudo que está sendo exposto nessa pesquisa não reflete o posicionamento da instituição, é uma coisa sempre importante de se falar, e sim a opinião do autor sobre o tema. Então, eu não falo pela FAB, e sim sobre a FAB, né? E todos os dados utilizados na pesquisa foram dados públicos, que é bom sempre deixar isso claro também. Quanto aos objetivos, né, que visam destacar a ação que conduz o resultado, o objetivo geral do presente trabalho, né, foi estruturar um índice de gerenciamento de resíduos sólidos corporativos a partir, né, tendo como base os indicadores do Plano de Logística Sustentável em instituições públicas, tendo como unidade piloto, como já informado, uma OM, né, Organização Militar da Força Aérea Brasileira, do Ministério da Defesa. E os específicos, né, foram analisar as normativas de gerenciamento integrado de resíduos sólidos da FAB, à luz dos acordos internacionais da legislação nacional pertinente,
propor a aplicação dos conceitos de ESG em organizações militares administrativas da FAB, definir um índice de gerenciamento e aplicar esse índice de gerenciamento em unidade piloto, né, para ver como ele estava funcionando ali, como ele estava performando. Quanto ao referencial teórico, que apresentou uma análise meticulosa e ampla das publicações correntes relacionadas à área de estudo abordada, foram feitos uma revisão em cima de cada ponto desse aí, né, da Força Aérea, a definição e o histórico da instituição, sobre o arcabouço legal, os acordos internacionais, legislação nacional pertinente, políticas públicas, as normativas das outras instituições militares, né, da Marinha e do Exército Brasileiro, e, por fim, as normativas da FAB, relacionadas ao tema, na gestão de resíduos sólidos. Quanto às rotas tecnológicas, os processos de destinação de resíduos, né, o que é aceito pela legislação brasileira, os impactos ambientais no gerenciamento de resíduos sólidos, levando em consideração a geração, triagem, destinação ambientalmente adequada, os indicadores, né, que foram elaborados em cima de 7 dimensões, que foi eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, impacto potencial, responsabilidade socioambiental e legalidade, e ESG e gestão de resíduos sólidos, né, que é a junção, digamos assim, do ambiental, do social e da governança. Tá? Em relação à metodologia, ela apresenta os procedimentos metodológicos utilizados, né, para a elaboração do estudo. Então, foi dividido em 3 partes, que é as generalidades da pesquisa, a gestão de resíduos sólidos na área de estudo e a macrológica da tese, que vai detalhar melhor todo passo a passo. Então, quanto à generalidade da pesquisa, ela foi desenvolvida a partir de métodos e técnicas de investigação científica, né, objetivando solucionar os problemas sugeridos na hipótese do estudo, uma abordagem qual e quantitativa, né, combinando os dados relacionados à gestão de resíduos sólidos corporativos, utilização de dados primários, né, a partir de levantamentos em unidade piloto da Força Aérea Brasileira, a busca por artigos científicos foi realizada no portal de periódicos da CAPES e na plataforma Science Direct, e essa plataforma conta com é uma das mais importantes do mundo e conta com mais de 9,5 milhões de artigos, em sua base, e a justificativa do estudo, no caso da FAB, foi devido à sua relevância no âmbito nacional, utilizando os dados do contrato de coleta de resíduos de uma organização militar administrativa como referência para toda a instituição. Então, a gestão de resíduos sólidos na área de estudo partiu da base, né, do que a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê, né, que é justamente essa ordem, digamos assim, de priorização, que é a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e destinação final. Então, isso foi um dos pontos observados, se realmente estava seguindo isso, né? E é importante frisar também que, para o estudo em questão, foi definido o que seria trabalhado, né? Então, para rejeito, foi considerado, né, os restos de comida. O rejeito é o que a legislação diz que não dá para ser reaproveitado, que deve ser destinado em aterro sanitário, né, que é a forma mais comum, e, além disso, foi considerado também o que não há viabilidade no processo de reciclagem, né, que não tem mercado ou algo do tipo. Então, o rejeito, né, são os restos de comida, resíduo de banheiro, de limpeza, além de outros itens que não possam ser reaproveitados pela inexistência de tecnologia adequada ou inviabilidade no processo. Os recicláveis foram plásticos, vidros, papéis e metais, verificando sempre nas embalagens se existe indicação quanto à possibilidade de reciclagem do produto. E o compostável, resíduo de preparação de alimentos do rancho, que é o nosso refeitório, né, como o resto de fruta, verdura, legumes crus, assim como o resíduo de jardinagem, aparas de grama, varrição, dentre outros. Então, esse levantamento foi
realizada a partir, né, do levantamento do efetivo do quartel-general do CONGAP, que foi a OM selecionada, né, com o Comando Geral de Apoio, esses tipos de resíduos gerados, a quantidade de produtos gerados e, por fim, a quantidade média diária de compostáveis gerados também. E a logística desses resíduos foi elaborada, foi dividida, digamos assim, em 4 etapas, que foi o observado em loco, que é a geração na OM, rancho e banheiro, coleta pela equipe de limpeza terceirizada, armazenamento em contêineres específicos e recolhimento e destinação por empresa terceirizada. Quanto à macrológica da tese, ela foi dividida em 4 partes, né? Análise comparativa das normativas, que foi para atender aqueles objetivos específicos. Análise comparativa das normativas, né, que levantar os acordos internacionais, legislação nacional pertinente, federal, levantar as normativas internas da FAB, comparar as normativas existentes da FAB relacionadas à temática. Proposição e aplicação dos conceitos de ESG em unidades administrativas, levando em consideração, né, o conhecer, ter intenção estratégica, diagnosticar, planejar, implementar, medir, monitorar e relatar e comunicar. O próprio índice de gerenciamento de resíduos sólidos corporativos, seguindo todas essas etapas, que elas serão melhores descritas a seguir, e os princípios gerais para a proposição de modelo de normativa. Então, para a elaboração, né, do índice de gerenciamento de resíduos sólidos, foi seguida essas etapas, né? Algumas perguntas. O que mensurar? Precisa saber o que será abordado, né? Como mensurar? Como realizar a coleta das informações? Como mensurar? Como realizar essa análise? E como comunicar? Então, isso foi dividido na identificação do nível, dimensão e objetivos. Então, o índice de gerenciamento foi proposto a partir da análise estatística de parâmetros que consideraram a eficiência, a eficácia, a efetividade, a economicidade, o impacto potencial, responsabilidade socioambiental e legalidade. Isso foi baseado em vários autores, né, principalmente de órgãos federais, foi Brasil 2010, Brasil 2012, Brasil 2016, 2017 e Urban 2016. E também trabalhos técnicos, científicos, né, que, por exemplo, um bem recente, que foi de um autor chamado Macedo e colaboradores, de 2023, que aplica o método Delphi que constitui na seleção de especialistas para submeter os indicadores e discutir com eles se realmente devem ser aplicados, se vai ter o resultado necessário em cima daquilo, enfim. Então, é importante entender como funciona, né, a estrutura da Força Aérea e como esses dados podem, né, ou devem ser obtidos. Cada organização militar do Comando da Aeronáutica, do Comaer, ela precisa elaborar o seu plano de logística sustentável, né? Ela é a base, que foi o que eu chamei de nível nano, né, que é o levantamento, tratamento e disponibilização dos resultados das organizações militares. A partir daí, essas organizações militares enviam as informações para os serviços regionais de infraestrutura, que são 7 na Força Aérea, né? Tem o de Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Canoas, Brasília, Manaus e Natal. Eles atendem determinadas regiões e digamos que todas as organizações militares do Comando da Aeronáutica estão interligadas a eles, né? Tem eles acima em relação à gestão dessas informações, digamos assim. Foi o que eu chamei de nível micro. Acima disso, tem um nível mesomicro, que seria a diretoria de infraestrutura da aeronáutica, que vai receber os relatórios de todos esses serviços regionais e juntar essas informações para elaborar um relatório maior, digamos assim, mais unificado, e encaminhar
para o nível meso, né, que é o conhecimento e intermediação junto ao comando da aeronáutica, que é realizado pelo Comando Geral de Apoio. E, a partir disso, chega no nível macro, que é o próprio comando da aeronáutica, e essas informações devem ser submetidas ao Tribunal de Contas da União também, num relatório anual. Então, por que eu mostrei isso, né? Porque para mostrar como a quantidade de níveis que essas informações são repassadas, e foi uma coisa que eu observei durante o meu trabalho na instituição. São tantos níveis, são tantas pessoas que tratam isso, que fica complicado, digamos assim, você apresentar simplesmente relatórios, e vários relatórios, para essas pessoas avaliarem, e ter tanta coisa para ler, e para digamos assim, tratar as informações. Então, por isso eu pensei, né, na elaboração de um índice, né, composto por vários indicadores, porque ele mostra diretamente o que é que está bom e o que é que precisa ser melhorado, o que é que precisa ser observado. Então, ficaria muito mais fácil para os gestores e tomadores de decisão conseguir ter esse nível crítico, digamos assim, de observação, né? Quanto à definição dos indicadores, que foi essas etapas, né, eu vou explicar cada uma dessas aqui. Então, quanto à definição dos indicadores, ele passou por um processo de identificação, seleção, análise, definição, no momento da validação, né? Se foi validado por aquela metodologia Delphi lá que eu expliquei, né, que eu citei anteriormente. Então, se ele não foi validado, ele volta para a etapa de seleção, ou se foi validado, ele parte para a etapa de documentação, que eu vou mostrar mais adiante também o modelo de planilha que foi elaborado para fazer esse tipo de documentação. Então, quanto à definição dos responsáveis, né, os indicadores são uma extensão abrangente para toda a organização, com o propósito principal de fornecer informações sobre o nível de alcance das metas estabelecidas. Precisa ter responsabilidade, é crucial designar o responsável pela geração e divulgação dos resultados associados a cada indicador. Ter responsabilidade também com o desempenho desse indicador, né? Em algumas situações, a pessoa encarregada pela apuração pode ser a mesma responsável pelo desempenho desse indicador. Não seria ideal, digamos assim, porque é sempre interessante que você tenha mais de uma pessoa envolvida no processo, para existir a crítica também. Ou muitas vezes, quando a gente está muito envolvido numa coisa, vê, observa e faz e refaz várias vezes, algumas coisas podem passar em branco. Então, em relação a essa questão do desempenho, é um ponto a ser observado, mas entendendo a realidade de algumas organizações militares, a gente indica que a mesma pessoa pode ser responsável por essas duas atribuições, né? Quanto à importância da responsabilidade, os indicadores sem responsável para sua coleta e acompanhamento perdem a relevância avaliativa, e ter uma periodicidade de coleta também, né? Uma vez que o responsável pela coleta é identificado, a periodicidade dessa coleta é estabelecida, definindo o intervalo de tempo em que os resultados devem estar disponíveis para apuração. E a geração de coleta de dados, né, pode ser tradicional, pelo emprego de questionários, realização de entrevistas, observação direta, análise documental, coleta de dados do contrato de limpeza e de coleta e destinação de resíduos corporativos, e em grupo, a partir da utilização de oficinas, brainstormings, reuniões em equipe, dentre outros. A ponderação e validação final dos indicadores, né, tem a ponderação e validação, a etapa de ponderação e validação final dos indicadores junto às partes interessadas é essencial para a obtenção de uma cesta de indicadores relevante e legítima. Visão abrangente, né, os indicadores devem ser capazes de proporcionar uma visão abrangente da organização e representar de forma fiel o seu desempenho.
O processo de validação, o processo foi conduzido mediante uma sistemática de ponderações com pesos atribuídos às dimensões do desempenho e a cada critério de seleção do indicador. E quanto à avaliação da relevância, a ponderação permitiu avaliar o grau de relevância de dimensões e indicadores para mensuração eficaz do desempenho da organização. Quanto à mensuração do desempenho, né, teve a conclusão dos passos, né, após a conclusão de todos os passos anteriormente citados, né, para a criação de indicador e sua sistemática, torna-se imperativo mensurar o que se almeja. Então, o processo de mensuração, né, se inicia com a coleta de dados e o cálculo do indicador, culminando na conversão do valor obtido na nota correspondente, transformar uma informação num dado, num número, e a partir daí definir até que nível esse número vai chegar, né, já que se trata de um número, como eu disse, né, mas a seguir, a pontuação deve refletir o empenho da consecução da meta acordada para que cada indicador específico, né, resultando na atribuição de valores de 0 a 1, esse valor vai ser adimensional, com base na relação entre o resultado observado e a meta estabelecida. As escalas específicas para cada indicador foram determinadas considerando os valores correspondentes à magnitude da medida, garantindo que o instrumento de medição tenha a precisão adequada à sua aplicação, e no final um total de pontos atribuídos a cada indicador dentro de cada dimensão foi obtido multiplicando-se o peso pela nota correspondente, né? Aparentemente é meio confuso, digamos assim, entender, mas daqui a pouco na forma vai ser mais fácil. Então, para isso, né, foi utilizada esses resultados observados no alcance da meta, né? Se você tiver uma nota 96% ou mais de alcance aquele indicador, ela vai ter uma nota atribuída a 1, se tiver entre 91% e 95%, 0,9, até chegar no nível de 40% ou menos, que vai ter uma nota 0,3. A análise e interpretação dos indicadores foi para facilitar o processo, né, e é crucial para o processo decisório. Sem isso, a existência de uma sistemática de monitoramento e avaliação não resulta em ganhos ou benefícios tangíveis para a organização. O consumo de tempo e de recursos, né, sem uma análise e interpretação eficaz do dado, o processo apenas gera um consumo de tempo e recursos sem resultados relevantes que possam ser observados depois ou utilizados pelos tomadores de decisão para os objetivos em questão. A coleta e mensuração das informações, né, a análise e interpretação dos dados podem ocorrer de diversas formas após a prévia coleta e mensuração das informações, e as abordagens indicadas, né, sugere-se que sejam tratadas em reuniões gerenciais, reuniões operacionais, intercâmbio de informações e soluções entre as organizações militares, né. É importante que a informação não chegue lá em cima e não fique parada, né, não fique estagnada ali. Se a informação chega no nível máximo, por exemplo, que eu falei lá, né, que é o comando da aeronáutica, na própria DIRINFRA, e é observado que uma determinada organização militar tem desenvolvido alguma atividade que pode ser, né, que é positiva, que pode ser replicada em outras organizações ou em toda a instituição, é bom que isso seja divulgado e que seja feito intercâmbios entre essas organizações para que essas boas práticas sejam replicadas e que a instituição tenha um ganho de forma geral, né? Quanto à comunicação do desempenho, ela desempenha um papel crucial na integração organizacional e na disseminação dos resultados em todos os níveis, tanto internamente quanto externamente. Quando eu falo externamente, eu falo em relação à sociedade mesmo em si. Não adianta a instituição que é pública, né, que presta um serviço à sociedade, reter determinadas informações e não fazer sua propaganda, digamos assim, do que de fato a gente faz de positivo. É importante, né, no mundo tecnológico como temos hoje,
no mundo onde o acesso à informação está muito rápido, né, as redes sociais, é de extrema importância que todas essas evoluções institucionais, digamos assim, sejam divulgadas para que o povo brasileiro tenha acesso e saiba o que suas instituições estão fazendo, né? Quanto às ferramentas de comunicação, as organizações podem adotar diversas ferramentas para comunicar o desempenho, que é a apresentação institucional, painel de indicadores que foi proposto também, banners de desempenho, reuniões de avaliações, reuniões anuais, avaliação externa. Então, todos esses processos, digamos assim, de divulgação são processos aparentemente simples, de baixo custo e de grande abrangência, né, porque chega a várias pessoas de forma muito simples hoje, principalmente com o uso de redes sociais. Quanto aos painéis de controle, né, ele tem a função de comunicar o desempenho, que demanda esforço para transmitir a máxima informação no menor tempo possível. Então, por isso que foi sugerido a utilização de Business Intelligence, né, através de Power BI, porque ele vai sendo alimentado em tempo real, você consegue, ou logo depois da alimentação, digamos assim, ele consegue chegar até o usuário final de forma muito rápido, de forma muito rápida e objetiva, né, que é quando você se observa, de fato, esses indicadores. Então, foram sugeridos painéis de controle que representam, né, que apresentam os indicadores de maneira instantânea, utilizando gráficos e tabelas como indicadores. Os requisitos críticos de um painel de controle, né, que, digamos assim, incluem a forma, a disposição e o acesso às informações. Então, um painel eficaz pode ser apresentado de diversas maneiras, e por isso é importante se criar um painel único, de forma centralizada, porque a partir do momento que você libera isso e deixa cada um fazer o seu, acaba ficando complicado esse nível de informação. E aí cabe aos gestores, depois, né, de uma avaliação minuciosa, decidir o que de fato é importante ser observado ali, para que se tenha a tomada de decisão mais eficiente e eficaz depois. Então, os atributos cruciais para esse modelo de painel, ele envolve a seletividade, né, as escolhas dos objetivos com base em critérios de significância, a coerência, a simplicidade com que a informação é repassada, o uso e a apropriação da informação, a confiabilidade, né, tem uma coisa que a gente fala muito dentro da instituição, né, eu acredito que tanto no Exército também como na Marinha, que é uma coisa que a gente chama de disciplina consciente. A gente está tratando de informações, né, que vão se transformar em resultados, que vão se transformar em números, e a gente precisa sempre dar confiança das pessoas que estão envolvidas no processo em passar ali adiante informações fidedignas do que está sendo realmente feito, né? É claro que existe uma etapa prevista de conferência dessas informações, mas a gente está tratando de uma instituição com mais de 70 mil militares envolvidos. Então, é muita gente, é muita área para ser observada, né? E a utilização de um índice composto por vários indicadores ajuda a focar onde realmente se precisa. Quanto à legitimidade também, precisa do envolvimento dos públicos de interesse, as pessoas precisam acreditar e realmente fazer aquilo. Os dados precisam ter contestabilidade, né, confrontação de informações, verificação cruzada e auditoria dos dados, que foi o que eu expliquei anteriormente. A utilização de ferramentas de Business Intelligence, foi sugerida a utilização de ferramentas avançadas de BI para a finalidade de comunicação e desempenho, e os objetivos da FAB, né, que esse enfoque está em conformidade com os objetivos delineados pela FAB para a reestruturação, conforme estabelecido na Diretriz de Comando da Aeronáutica 19.5.
Quanto ao índice em si, ele foi no final, né, feita várias ponderações, digamos assim, ele foi gerada essa equação, né, no qual o ID, como eram vários nomes extensos, eu coloquei códigos para cada um deles, né, e o ID1I, por exemplo, é um índice, o nota do primeiro indicador, que é o custo per capita com utilização de papel branco, né, que é a primeira dimensão. Então, eu tenho o indicador da primeira dimensão e depois vai até o indicador N, né, o enésimo indicador da enésima dimensão. Né? Então, e o P1, o P, né, D1 e 1 é o peso do primeiro indicador da primeira dimensão até chegar na enésima. Então, todos eles foram divididos pelos seus somatórios dos pesos dos indicadores, né, a primeira etapa aí do somatório dos pesos dos indicadores da primeira dimensão, e até o somatório dos pesos das 7 dimensões a seguir. Então, após a aplicação dos dados na forma indicada, o resultado da equação, que foi a dimensional, deverá ficar entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 1, melhor será o enquadramento da organização militar em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos. Os resultados de discussão, foi observado que as normativas da FAB relacionadas ao tema, né, a primeira normativa institucional da FAB relacionada ao meio ambiente foi a Política de Meio Ambiente do Comando da Aeronáutica, que foi a DCA 1412 de 2018, que incorpora aspectos da Agenda 3P, que é a Agenda Pública, né, a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o próprio Plano de Gestão de Logística Sustentável e práticas de racionalização e sustentabilidade institucionais. Então, ela foi muito atual quando tratou esses pontos, porque eu vou apresentar posteriormente, né, ela foi pioneira em relação a tratar no ambiente militar, digamos assim, claramente, né, pelo menos foi o que eu pude observar durante a revisão bibliográfica, que foi a tratar claramente, a citar nas suas normativas esses termos, né, Agenda 2000, principalmente a ODS, e o fato do Brasil ser signatário a esses acordos internacionais. E a política de meio ambiente do Comaé busca garantir a adequação à legislação pertinente e o cumprimento do dever de defender, melhorar e recuperar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, em concordância com a nossa política, né, a nossa lei. O Sistema de Gestão Ambiental do Comaé, né, que é a NSCA número 83/1 de 2019, estabelece a estrutura básica do SISGA e as competências o SISGA é o Sistema de Gestão Ambiental da Aeronáutica, tá? E as competências de seus elos constitutivos. O órgão central do SISGA é a DIRINFRA, é a Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica, responsável por normatizar, planejar, implementar, integrar e coordenar as atividades na área do meio ambiente e sustentabilidade, no âmbito do Comando da Aeronáutica. Os órgãos regionais são os serviços de engenharia, os serviços, né, de infraestrutura, que eu já apresentei anteriormente, responsável pela fiscalização e execução das atividades relacionadas ao meio ambiente. As organizações militares do Comaé são os elos usuários do SISGA, responsável por executar a gestão ambiental no âmbito do comando da aeronáutica. A instrução do controle de gestão ambiental, né, que é a ICA 83/1, é a nossa principal normativa executiva, digamos assim, ela orienta as atividades do SISGA e destaca as dificuldades enfrentadas, e uma coisa a ser destacada, né, a dificuldade
enfrentadas pelos gestores do meio ambiente do comando, relacionadas à diversidade na legislação regulamentadora. Nossa legislação ambiental é muito extensa, muito detalhada, tem várias normativas que precisam ser consideradas e elas são constantemente atualizadas, muitas delas. Então, isso se torna se transforma numa certa dificuldade em sempre estar em dias, digamos assim, com atendimento a essas legislações, mas existe uma preocupação da instituição em ter suas normativas sempre atualizadas, né? Existe uma periodicidade de atualização para que esse problema, digamos assim, seja reduzido. Então, foi uma coisa observada também. O próprio plano de logística sustentável, hoje, ele é o principal instrumento de gestão ambiental do Comaé para coletar essas informações. Todas as organizações militares devem elaborar e implementar seus respectivos planos, né, bem como avaliar a eficácia de suas ações propostas. As instruções para a elaboração do plano de logística sustentável, né, plano de gestão logística sustentável, são completas e estão em acordo com a legislação pertinente. As normativas de gerenciamento integrado de resíduos sólidos da Força Aérea Brasileira, à luz dos acordos internacionais da legislação nacional pertinente. Então, foi elaborado um artigo justamente com esse título, onde foi observado que os objetivos de desenvolvimento, do desenvolvimento do milênio, os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, a ONU definiu 8 metas do milênio, conhecido como ODM, e com apoio de 191 nações. Posteriormente, a ONU apresentou os objetivos de desenvolvimento sustentável, que foram adequados a realidade brasileira, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, por meio da criação de metas nacionais dos objetivos. Foi realizada uma análise desse objetivo dos ODS do Brasil, então foram identificados 10 objetivos e 12 metas relacionadas ao tema proposto. Os domínios afetados incluem meio ambiente, saúde pública, dentre outros. As normativas da FAB, né, do ADCA 1412, NSCA 83-1 e ICA 83-1, consideram de forma direta e indireta também esses objetivos de desenvolvimento sustentável durante as suas respectivas elaborações. E as normativas da FAB abarcaram, de forma geral, os princípios correlacionados ao tema do artigo, né, desse tema, né, e demais legislações apresentadas no capítulo introdutório. Observa-se que tais normativas carecem de revisão, né, conforme já foi apresentado anteriormente, devido a essa evolução constante, e como eu disse também, a FAB apresentou um arcabouço, eu coloquei aí mais completo, mas eu não diria, eu reformularia isso para dizer que ela trata, como eu já informei, mais claramente isso, né? As normativas da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro são muito boas também, só que eu não observei elas tratarem isso de forma direta, citar os objetivos de desenvolvimento sustentável, apesar de muitas vezes, né, como durante minhas leituras, elas atenderem, de certa forma, a isso. Foi observada a produção de resíduos, né, a produção per capita de resíduos sólidos brasileiros no ano 2022 foi de aproximadamente 390 quilos por ano, por habitante, né, por ano. A geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil foi de 381 quilos por habitante, e a OM administrativa da FAB produziu, no ano de 2022, cerca de 121,62 quilos de resíduos sólidos por militar por ano. Também foi observada a relação entre gerenciamento de gestão, né, de resíduos sólidos e ESG, no contexto ambiental, social e de governança. Foram levadas em consideração também as diretrizes, né? Isso aqui já foi um segundo artigo que eu acabei de observar, que eu esqueci de mudar o título, né? Não é mais normativa de gerenciamento integrado, é o enquadramento da FAB ao ISD. Foi um erro, peço, né, atenção a isso.
mas foi elaborado um segundo artigo em cima das diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que trata do ISD especificamente, e a proposição, né, da aplicação desses conceitos de ISD na Força Aérea Brasileira, levando em consideração essas etapas, né, de conhecer, tem extensão estratégica, que eu já falei anteriormente também, diagnosticar, planejar, implementar, medir, monitorar, relatar e comunicar. Tá? Então, foi apresentado todas as etapas de como a instituição pode se enquadrar, né, nesses conceitos de ESG, sempre voltados para a gestão de resíduos sólidos. Por fim, o índice de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, né, foi feito um levantamento do efetivo a partir de 2018, levando em consideração a história o histórico médio anual do efetivo da área de estudo, né, foi observado que ele reflete variações naturais e eventos excepcionais, como foi a pandemia do Covid-19 no ano de 2020. Né? Observa-se, por exemplo, que ele vinha em 2018 com um efetivo de 605 militares, em 2020 caiu expressivamente para 141 militares na organização militar, que foi observada. Em 2021 voltou a subir, e em 2022 houve uma certa estabilização desse número de informações. Dados de 2023 eu não tive acesso para trabalhar. Tá? Então, é importante observar essa queda no número, porque isso influenciou em todos os outros dados também. Né? Houve uma redução drástica em 2020 do efetivo na instituição, mas a quantidade de materiais, né, como não se sabia quando essa pandemia iria acabar, não houve, eu diria, uma redução no consumo, na compra dos itens, né, que foram observados para o cálculo desse índice, como papel branco, dentre outros, e por isso houve uma certa distorção que foi refletida, né, que foi observada, digamos assim, na aplicação do índice. Então, além do papel branco, foi observado a quantidade de cartuchos e tonas que foram adquiridos, quantidade de copo plástico de 200 ml, de 50 ml, todos esses itens são considerados na instrução normativa que trata de plano de logística sustentável, né? Coletas seletivas, compras e contratações sustentáveis, né? Essa informação não tive acesso também para conseguir aplicar no índice. Serviços de limpeza, quanto foi gasto em relação à área contratada, né, que é uma dimensão utilizada nessa instrução normativa também. E os resultados, né, do índice de gerenciamento de resíduos sólidos, entre os anos de 2018 e de 2022, corroboram a narrativa de transformação e melhoria contínua dentro da organização militar. Em 2018, o índice foi de 0,2477. Eu utilizei 4 casas decimais porque foi observado que se eu mudasse qualquer parâmetro, ele influenciava nessa quarta casa decimal. Então, eu queria deixar o menor número possível, né, para não ficar uma coisa muito extensa, um índice com 10 casas decimais. Então, observei que se eu mudasse qualquer parâmetro, ele já influenciava nesse último nível, tá? No quarto, nessa quarta casa. Então, por isso foi determinado que queria ficar dessa forma. Então, em 2018, foi observado um índice de 0,2477, muito baixo, só que ele também foi o início dos dados. Né? Eu tenho dado a partir de 2018. Então, ele se viu meio que como parâmetro para a observação dos demais. Então, ele sugere, né, um espaço para melhorias. Em 2019, o índice aumentou para 0,3357, refletindo possíveis esforços iniciais para melhorar a prática de gestão. Em 2020, ocorreu o que eu expliquei, né, a quantidade de materiais adquiridos foram mantidas e o efetivo muito baixo. Então, como o efetivo é sempre utilizado como parâmetro, né, de divisão nos indicadores,
ele ficou muito baixo, em 0,2447, e depois voltou a subir em 2021. Eu diria que subiu mais em reflexo do retorno de 2020, porque existia uma grande quantidade de material em estoque que não foi utilizada. Então, isso provavelmente foi observado no ano seguinte, em 2021, e não foi adquirido tanto material, por isso ele subiu muito para 0,6179, refletindo os impactos positivos das medidas implementadas. Em 2022, eu diria que houve uma certa estabilização, ele está voltando à tendência que deveria ser, né? Apesar de uma pequena queda no índice, que foi para 0,5089, o valor permanece consideravelmente mais alto do que nos anos anteriores, indicando uma sustentação das práticas implementadas e um compromisso contínuo com a gestão eficaz de resíduos sólidos. Então, essa foi a planilha desenvolvida para deixar o que eu falei anteriormente, para registrar cada indicador, né? Então, tem a quantidade, para cada indicador, existe uma planilha dessa que mostra o título do indicador, seu objetivo, a dimensão avaliada, o peso da dimensão avaliada, o peso do indicador, a composição, né? Como ele é calculado, a fórmula de mensuração desse indicador, o grau de avaliação, como ele está sendo considerado, o registro da data, né, que ele foi observado, o nome do responsável e o responsável tanto pela coleta do dado quanto do preenchimento. Essa planilha é muito grande, mas eu tentei colocar aqui também para mostrar que foram 7 dimensões, né, como cada uma delas aqui, a dimensão de economicidade, legalidade, efetividade, eficácia, eficiência, impacto potencial e responsabilidade socioambiental. Os pesos das dimensões, né, foi observado durante a aplicação daquela metodologia Delphi lá, e como está sendo iniciado agora, é importante que ela tenha um impacto mais forte quanto a observação, digamos assim, para chamar mais a atenção dos gestores. Então, foi dado um peso maior à economicidade e à legalidade, o atendimento da legislação e ao financeiro, né? Mostrar que tratar isso de forma mais responsável e observar bem esses dados, eu vou conseguir ter economia, eu vou conseguir atender melhor, né, a legislação, e depois foi descendo esses indicadores. Para cada dimensão foi determinado uma quantidade também de indicadores, né, como pode ser observado aqui, por exemplo, para a dimensão de economicidade foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicadores, para a legalidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indicadores, e as suas aplicações, né, e para cada indicador também tem seu peso correspondente, que foi de 1 a 5. Está também discutido pelos envolvidos. Essa foi a tela, né, para monitoramento, né, que dá muito trabalho, digamos assim, até desenvolvê-la, mas aqui você observa facilmente os resultados e o que é que deve ser observado, o que é que está puxando para baixo o meu indicador. Então, eu consigo observar aqui, ó, que a dimensão 3, né, do indicador 1 de efetividade está muito baixo. Então, eu preciso ver o que é que está acontecendo aqui, porque com certeza ele está puxando meu resultado para baixo. A mesma coisa aqui, a dimensão 7, indicador 1, responsabilidade socioambiental. O que é que está acontecendo aqui que está tão baixo? Né? Então, e mostra o resultado aqui geral, né, no ano de 2022, e as notas individuais de cada dimensão, que foram essas explicadas aqui. Tá? A ideia é clicar em cada uma dessas aqui e abrir detalhadamente. Por exemplo, eu clico em economicidade, ele abre todos esses indicadores aqui e mostra, de fato, como é que está a realidade de cada um deles.
por fim, né, foram desenvolvidos alguns artigos para essa tese. O primeiro foi publicado numa revista internacional, que foi a revista Observatório de Economia Latino-Americana. Foram as normativas de gerenciamento integrado de resíduos sólidos da Força Aérea Brasileira à luz dos acordos internacionais e da legislação nacional pertinente. O segundo artigo está em vias de publicação num capítulo de livro do evento EPESOL, que foi a gestão de resíduos sólidos na Força Aérea Brasileira, né, a proposição de aplicação do conceito de ESG em unidades administrativas. O índice de gerenciamento, né, no Silo BESA, né, os princípios, e, quanto às conclusões, a FAB reconhece as questões ambientais como fundamentais na gestão e trabalhou no desenvolvimento e na aplicação de ações sustentáveis. A segregação de materiais para coleta seletiva na área atende os princípios dos 5 R's da Política Nacional de Resíduos. A correta gestão de resíduos sólidos gerados na instituição surge como um dos desafios para o cumprimento e pleno atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A diversidade da legislação regulamentadora dificulta um pouco esse processo. A organização demonstra a capacidade de se adaptar a novos desafios e prioridades. Os resultados refletiram a importância da análise de resultados como ferramenta fundamental para orientar as decisões. Existe a utilização de cadeia de valor ajuda a representar o campo de análise, né, contribuindo para uma melhor compreensão dos dados. As normativas da FAB relacionadas à gestão de resíduos sólidos estão em consonância com a legislação. Sugere-se uma periodicidade para revisão dessas informações, né, dessas legislações, das normativas. A adoção de prática de gestão de resíduos alinhada aos princípios de ESG e dos ODS protege o meio ambiente, fortalece a posição competitiva da instituição. A aplicação dos conceitos de ESG aliado ao ODS na gestão de resíduos sólidos corporativos contribui para a redução do consumo de materiais. A aplicação de indicadores do conceito de ESG na gestão corporativa é uma estratégia inovadora e vantajosa. E foi observado que foi positiva, né? Esse índice performou bem durante sua aplicação. Ele é perfeitamente replicável em outras instituições públicas, né, pelo que foi observado, e a efetiva transformação da cultura organizacional só funcionará se for testado pelos líderes e colaboradores, né, se realmente acreditarem nisso e colocarem em prática, né. Essas foram as referências utilizadas durante essa apresentação, e foi isso que eu tinha para apresentar para os senhores. Obrigado. Fernando, muito obrigada, viu, pela apresentação. Foi exatamente